nem menos, a gente já ir começando o nosso conteúdo. Então, sejam todos bem-vindos a mais um workshop aqui da Chá Social, né, minha agência de marketing digital, e a gente está aqui para ajudar a compartilhar conhecimento aí com você, que é do agronegócio e precisa melhorar aí suas ações de marketing, suas estratégias. Então, a gente está trazendo sempre no contexto do agro para que você consiga aplicar essas estratégias no seu ambiente. E o workshop de hoje a gente vai falar como a gente pode criar uma máquina de vendas com agromarketing, usando técnicas de marketing e vendas dentro do digital. Então, sempre uma pegada de marketing atrelada a vendas, a gente vai trazer aqui metodologias e maneiras práticas de como você pode fazer isso, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ben Martin Balic, eu sou diretor estratégico da agência de marketing digital Chá Social, que é focado em agronegócios. Então, a gente atende 95% da nossa carteira de clientes são agronegócios, os outros 5% vem da nossa rede de relacionamento, mas se você não sabe quem sou, não sabia quem eu era, agora você está sabendo, né? Meu nome é Ben mesmo, não é abreviação de Benjamin, nem nada disso, é Ben mesmo, e tá tudo certo, pode me chamar de Ben, não tem problema, tá bom? Minha esposa não fica brava. Muito bom. Primeiro, a gente precisa definir o que é uma máquina de vendas, quando a gente está falando aqui de um workshop sobre isso, que envolve marketing digital, agrovendas, agromarketing. Bom, a máquina de vendas que eu vou ensinar vocês a fazer aqui é uma estrutura de ações e processos que sustenta o crescimento constante de leads qualificados que se tornaram clientes. Então, leads são contatos, para quem não sabe, né? Lead é quando a pessoa dá o nome, e-mail, telefone, preenche um formulário do site, manda um oi no WhatsApp, isso acaba sendo um lead, tá? Então, é quando você cria uma estrutura semi-automatizada, onde você vai conseguir ter ações e processos que vão transformar esses contatos em clientes. Isso é uma máquina de vendas. Quando a gente fala de processos digitais, processos físicos e digitais que vão contribuir para essa máquina de vendas. Certo? Então, vamos lá. A gente sempre tem que levar em consideração que existem dois setores que precisam trabalhar juntos, nunca separados. O setor de marketing, claro, o setor de vendas. Esses dois, quando eles trabalham juntos e os processos eles são intercalados, você consegue produzir muito mais coisas. Uma pergunta aqui para quem está ao vivo, ou se você está vendo a gravação, pode comentar no vídeo do YouTube, depois que vai ficar lá listado também. Você é um RTV? Então, eu quero saber se tem RTV aqui com a gente. O que é um RTV? É um representante de vendas para agronegócio. Pode ser de insumo, implemento, software, qualquer coisa. Você é um representante, você é um vendedor. Eu quero que você mande aqui no chat, tem um chatzinho aqui, manda aqui para a gente identificar quantos vendedores a gente tem aqui com a gente, tá? Então, isso vai ser interessante porque existe uma trava dentro da equipe de vendas com relação ao marketing, e a gente vai tratar disso hoje. Bom, vamos adiante. Dentro de um processo de marketing com vendas juntos, a gente tem dois processos atuando geralmente separados que podem ser unidos, que é o inbound marketing, que aqui na Chá Social e dentro de algumas outras coisas que a gente está, iniciativas que a gente tem, a gente chama de lead cultura, que é a parte do marketing. E o outbound é a parte de vendas. É o RTV indo de fazenda em fazenda, é alguém prospectando, ligando e tudo mais. Então, você tem os profissionais de marketing e vocês também têm os profissionais de vendas. Na esquerda, aqui na parte de inbound, o processo que uma pessoa entra em contato até vender, acontece a atração, ou seja, você atrai a pessoa até você, você faz uma conversão, deixa nome, e-mail, telefone, pode ser direto de venda ou não ou indiretamente. Aí ele é nutrido, ele recebe alguns conteúdos para que ele seja qualificado, né, para a gente entender se ele está dentro do público que você realmente quer vender, para ele evoluir para uma negociação, falar com o vendedor e, por fim, vender para ele, efetuar a venda. Já no processo de vendas, ele acontece de uma maneira um pouco diferente em algumas fases, nas 3 primeiras fases. Ele vai lá e faz uma pesquisa, ou, né, faz um levantamento de quantas fazendas tem naquela região, assim por diante. Faz a prospecção, vai até lá, conversa, cria conexão, pega o contato, faz a conexão com ele, cria um relacionamento,
para estar no momento certo, na hora certa, para ver se ele é um lead qualificado, fazer uma negociação e, por fim, vender. Você consegue enxergar que esses processos eles são semelhantes. Enquanto o outbound você busca fora, o inbound você tenta atrair a pessoa até você. Então, o outbound é um processo mais ativo e o inbound é um processo mais passivo. Então, você tem esses dois caminhos que, no fim, eles têm o mesmo objetivo, vender. Pensando nisso, essa é a base para se construir uma máquina de vendas. É a base. E, a partir de agora, a gente vai entrar em alguns processos onde como a gente pode construir essa união entre esses dois setores. Então, para a gente entender o que é a atração no marketing, a gente pode falar de mídias sociais. Se você gostou ali de alguma coisa que você viu, no Reels acontece muito, porque é o algoritmo de atração, né, que ele entrega aí para várias pessoas. Então, por exemplo, o Reels do Instagram, você está lá navegando e de repente você encontra os primos agro. Eu gosto muito deles, eu acho muito legal os memes dele. Primos do agro, né? E aí eles têm lá os memes, você fala, pô, legal eles, né? Eu vou começar a consumir o conteúdo deles. Né? Ou você pode, sei lá, achar algum vídeo sobre alguém explicando sobre uma praga ou algo nesse sentido, se é um produtor. Aí você tem o Google, que a pessoa vai lá e busca e você acaba caindo no site. Você tem o blog, que acontece também a mesma coisa, às vezes não é de uma maneira direta, que a pessoa está procurando um serviço, um insumo agrícola, algo nesse sentido. Mas você tem um blog que, de repente, tem um assunto dentro daquele ecossistema e acaba atraindo a pessoa. E o conteúdo, que você pode ser um conteúdo mais rico, que pode ser um e-book, um webinar, um evento como esse, por exemplo. Então, vocês que estão aqui, muitos que já estão que já conversaram comigo, que já estão no grupo há um tempo, vocês estão na fase de nutrição. Já aquelas pessoas que é a primeira vez que estão vendo um workshop aqui, estão na fase de atração. Então, às vezes, o mesmo tipo de conteúdo pode estar lá em momentos diferentes da jornada de compra. Tá? Eu sempre vou usar vocês como exemplo, porque a gente está fazendo isso, né? Então, acho que isso fica ainda até mais claro em que parte também da jornada do cliente vocês se encontram, para você entender como é que funciona o cliente de vocês. A conversão, ela já é diferente. É uma atitude da pessoa preencher um formulário, se inscrever nesse workshop, por exemplo, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, no direct, né, alguma coisa nesse sentido, vai converter. A qualificação são perguntas, segmentações e quantidade de interação. Então, são uma sequência de perguntas que você pode fazer para aquele contato, para que você saiba se ele está no momento certo, se ele é o tipo de cliente certo para você. Então, vamos supor que você é uma revenda que só vende a partir de um pedido de tantas toneladas de fertilizante, sei lá. Né? E aí, você não vende para todo mundo, tem que ter um mínimo de hectare plantado, algo nesse sentido. Aí você segmenta esse público, separa, esse aqui ele trabalha lá na colheita, esse aqui é gerente da fazenda, esse aqui é o próprio produtor. Então você consegue segmentar para qualificar, para saber se é com essa pessoa que eu falo ou não. E também pode ser na quantidade e no volume da interação. Tem contatos aqui que estão desde o meu primeiro workshop, tem gente que está agora no primeiro workshop, então cada um vai estar numa fase mais madura de contratar a gente ou não para evoluir para isso. Né? E isso acontece também com o produtor rural da mesma maneira. Então tem gente que, poxa, o produtor está conhecendo o seu insumo da sua indústria agora, e aí ele ainda acha caro o teu produto, mas ele está gostando das dicas que vocês dão, e do tipo da profundidade que vocês ensinam a usar o produto de vocês, para que ele possa tomar essa decisão e comprar de vocês. Então, a fase de qualificação também ajuda nisso. E se a gente desenhar de uma maneira linear, né, a gente consegue entender a jornada do cliente do ponto de vista do produtor rural. Então, muitos de vocês que estão aqui, se você é produtor rural, talvez esse workshop não seja para você. Agora, se você vende para o produtor, aí você está no lugar certo. É sobre isso que a gente vai falar, tá? As nossas estratégias que a gente desenvolveu aqui na agência é para vender para o produtor, não o produtor vender para alguma sim, ou alguma indústria alimentícia, né? Então, do ponto de vista do produtor, o que ele faz? Ele está num momento específico lá da produção dele. Então, se a gente está falando aqui de produção agrícola, então a gente está falando aqui de, sei lá, está começando a safrinha agora, né?
plantar e tal, já colheu a soja, atrasou um pouco, e agora ele está no momento de plantar, de repente mapear solo para fazer o plantio do milho. Então, beleza. Então, ele está no processo de ser atraído pelas empresas, porque talvez ele está fazendo mapeamento, está preparando o solo e ainda não plantou. Então, ele ainda vai comprar sementes, por exemplo. Então, ele está nesse momento. E aí, ele começa a entender os problemas e as necessidades. Se ele fez uma agricultura de precisão, ele pode entender ali que falta nutriente X, Y, Z para ele poder plantar. Então, talvez ele precise de um fertilizante. Então, ali, você tem alguns problemas. Então, para atrair o produtor, você precisa entender qual o momento que ele está e qual o problema e a necessidade que ele está nesse momento. Por isso que a gente chama essa fase de plantar. Aqui você está plantando a sementinha de que você é um possível vendedor dele, né? Ele pode comprar uma solução de você. E aí ele começa a entrar na fase de nutrição. Ou seja, ele precisa ganhar confiança para comprar de você. Então, você precisa abordar os problemas e mostrar possíveis soluções para esses problemas, para que você realmente seja altamente confiável. E é isso que acontece no dia de campo que muitos de vocês fazem, né? Ou eventos e feiras. Lá vocês criam um relacionamento, mostram, faz o lado a lado, e aí você prova realmente como é que está ali, como é que está produzindo resultado, como isso ajuda, quais nutrientes você está... enfim, né, existem eles aqui. Eu estou falando mais no ramo de agricultura, de insumos, porque é o mais comum, mas a gente, né, pensando em outros cenários, a gente pode encaixar aqui também. E aí ele já começa a ir para a conversão, ele já está convencido de que vocês são confiáveis, que o teu produto é confiável, e que agora ele está no momento de tomar uma decisão de compra. Então, alguém precisa oferecer alguma coisa para ele, ou dar uma oportunidade para falar com o vendedor. E esse processo a gente chama de cultura, plantar, regar e colher. Né? Então, é essa estratégia aí que compõe tudo isso. Só que isso é do ponto de vista do produtor. Quando você traz do ponto de vista de marketing, você precisa atrair essa pessoa, conseguir provocar que ela reconheça o problema, que ela comece a pensar na solução e tome a decisão de compra. Então, a gente tem dois pontos de vista, o do produtor e o do marketing. Por mais que sejam bem semelhantes, a gente consegue entender, vendo primeiro do ponto de vista do produtor, aplicar estratégias de marketing para cada uma dessas etapas. E é assim que a gente começa a criar uma estratégia de venda. Então, como que a gente começa a planejar a máquina de vendas? Antes de continuar, queria aproveitar e perguntar. Se alguém tem alguma dúvida, pode mandar no chat ou levantar a mão, a gente fica à vontade aí para a gente poder tirar as dúvidas e até contextualizar no teu tipo de agronegócio que você está atuando. A primeira coisa que eu gosto de fazer dentro de uma máquina de vendas é começar com o produto que mais vende. Então, se hoje você tem, sei lá, uma revenda agrícola e o produto que você mais consegue ter saída é uma semente da marca X ou da fórmula XPTO, você usa esse primeiro. Se você é uma indústria e tem um produto, sei lá, você trabalha com implementos ou válvulas, enfim, tem N coisas que você pode fazer, começa com o produto que mais sai. A gente costuma brincar aqui que é o pãozinho francês, o que sai sempre. Porque usando esse, você consegue, focando nesse único produto, ao iniciar a máquina de vendas, depois você consegue expandir para outros produtos. Porque é mais fácil você potencializar, gerar dinheiro, caixa, para que você consiga estruturar e implementar nos produtos que menos vendem depois. Para você puxar um cross-selling, por exemplo. Tá? Então, como é que você faz isso? A primeira coisa que você precisa fazer para planejar essa máquina de vendas, pegar o produto que mais vende e mapear o ciclo de venda dele. Bom, Martin, mas aqui a gente já sabe. Legal, mas documenta isso. Porque às vezes o teu time sendo comercial você já sabe, mas às vezes o marketing não sabe qual que é esse ciclo. Ele não sabe o momento certo, ele não sabe qual o assunto certo. Eu falo com muito agronegócio e eles falam, puxa, eu não sei nem tipo de conteúdo produzir, a gente coloca dia daquilo, mas na verdade naquela quinzena o produtor está pensando ali em como que ele vai preparar o solo, ou preparar para a próxima safra, ou ele está colhendo, ou ele está, sei lá, ele está desenvolvendo, está preocupado com praga, enfim, né? Então você tem que pensar que o ciclo de um produtor da agricultura, por exemplo, eu estou usando agricultura, mas serve para pecuária também, quando a gente fala de reprodução, de engorda, de abate, aí a gente tem várias fases e a gente pode pensar nisso também, tá? Então, pensando aqui na agricultura, você tem a colheita da safra anterior que está acabando, né? Então, vamos supor que agora
de colheita da soja, né? Que, né, o pessoal acho que já até colheu já, né? Atrasou bem, mas já está colhido. Nesse momento é onde o cliente começa a pensar no produto de semente, por exemplo, ou de contratar um mapeamento de solo para preparar o solo para a safrinha. Aí vem o mapeamento de solo, aí vem o preparo do solo, aí vem o plantio, desenvolvimento da planta, o manejo e depois a colheita. Então, se você é uma loja de implementos, você consegue ver qual momento você tem um implemento certo para oferecer para o momento certo daquele cliente. Se você tem uma loja de insumos, você sabe quais insumos vender, lógico, né? Você já tem isso meio que na essência. Mas é importante documentar para você conseguir construir a máquina de vendas e as ações em torno dessas fases. Porque se você não faz esse planejamento, você está sempre tentando vender no momento em que você só está pegando as últimas pessoas que estão querendo comprar. Então, a janela de sementes é de tal mês, a tal dia, ou tal mês a tal mês. Essa é a janela de plantio. Eu vou bater venda final nele. Beleza, todo mundo que não tiver uma empresa que tem confiança, ou que ele está só brigando por preço, ele vai contar com vocês. Agora, se você estiver preparando ele, lá desde a colheita da soja, para a semente do milho da próxima safra, você já está cultivando nele um relacionamento para quando chegue nessa fase, ele coloque você na alternativa de compra dele da semente, por exemplo. Então, esse preparo é o que faz essa máquina de vendas também funcionar. Não é só sair oferecendo para os outros. Está no momento de comprar a semente, compra de mim. Você teve uma jornada prévia onde ele estava pesquisando qual semente, ele está vendo a cotação da commodity do milho, quanto que ele vai investir, ele está em momentos de decisão diferente. Mas quando chegar no momento de decisão, se você já está do lado dele, fica mais fácil. Então, por isso que tirar o cliente da concorrência é desafiador quando você não planeja no médio prazo. Isso não estou falando nem longo prazo, estou falando de médio prazo. Então, isso é importante para considerar a construção da máquina de vendas. Isso faz sentido para vocês? Se sim, manda aí um comentário se está fazendo sentido, se não. Beleza. Então, vamos ampliar. Então, a gente já mapeou aqui uma fase de plantio aqui aleatória, né? Então, vamos escolher as ações realizadas para cada etapa. Então, por exemplo, na colheita da safra anterior, eu posso falar das sementes. Então, se estou falando de soja, da colheita da soja, posso falar da safrinha do milho. Se ele está no momento de mapear o solo, de repente um anúncio de venda de semente é o momento, porque é o momento que ele está cotando. Mas eu já nutri ele com conteúdos de semente. Se eu estou no momento... Aí depois eu vou mostrar como tudo isso conecta, tá? De uma maneira... usando ferramenta e tudo mais, tá? Então, isso aqui a gente primeiro trabalha conceito para depois ir para o prático. Quando ele está na fase de preparar o solo, também é anúncio de venda de semente, porque ele está mapeando, preparando. A gente, né? Equilibrando o pH no solo, trazendo alguns nutrientes, enfim, né? Fazendo tudo que ele precisa fazer. Quando ele chegar no plantio, ele já está com a semente. Então, você vai começar a falar de conteúdos de manejo. Porque ele já está no plantio. Então, tudo que ele queria saber de plantio, ele já está sabendo. Agora, ele quer saber do manejo. Como é que ele vai fazer aquilo render para ele, para no final da safra ele ter dinheiro no bolso. Aí, no desenvolvimento de toda a cultura, você tem os conteúdos sobre manejo. Continua alimentando o manejo. O próprio manejo, conteúdo sobre preparo para a próxima safra. Quando já está no fim do manejo, você já está pensando no preparo da próxima safra. Ele já começa a entender preço de commodity, já sabe qual o valor que mais ou menos vai sair, se ele vai ter prejuízo ou não, ele já começa a pensar na próxima. E na colheita, volta o conteúdo de semente. Então, lógico, isso aqui é um exemplo, tá? Vai variar muito de negócio para negócio, vai variar de janela, mas é um exemplo. Talvez isso já contribua aí para vocês. E aí, a gente consegue planejar a atração, nutrição e conversão. Então, aqui a gente sabe o momento, sabe o que a gente vai trabalhar, e aí depois a gente fala onde que a gente vai usar para atrair essas pessoas. Então, se a gente fala da colheita da soja, para a gente trabalhar o plantio do milho, a gente pode colocar conteúdos nas redes sociais para atrair os produtores, falando sobre quais expectativas para a safra do milho, para a safrinha, alguns dados interessantes, trazer tecnologia em sementes que estão surgindo, etc. Você pode usar o e-mail, o WhatsApp para mandar conteúdos e criar expectativa para essas safras.
e você deixar ele nutrido ali, né? De repente um material rico e tal. Quando a gente fala de mapeamento de solo, a gente fala do anúncio de venda de sementes. Então, dia de campo, conteúdo nas redes sociais para manter produtores, e-mail, WhatsApp para mandar conteúdos relevantes e algumas ações até de venda. E quando ele está no preparo de solo, mesma coisa, vender também. E aí sim por diante, né? E você vai trabalhando cada tipo. Então pode ser, aqui já encaixa um dia de campo, por exemplo, porque a gente pode misturar ações offline com online. A gente, vai ter uma feira sobre pré-safra do milho, então vamos trabalhar algumas feiras também. Então tudo isso tem que ser de uma maneira organizada e casada com tudo que você está fazendo dentro do marketing. Porque senão vão ser ações isoladas, sem conexão, e isso não vai ajudar você a vender mais e construir a máquina de vendas. Você vai vender, mas não vai ser uma máquina de vendas. Lembra que a gente falou lá no começo que o conceito da máquina de vendas ela é de processos e ações conjuntas que vão conectar marketing e vendas para a gente ter previsibilidade de venda e aumento nessas taxas de vendas. Então, essa conexão é essencial para que isso dê perpetuidade e você consiga tanto reter clientes como conquistar novos. Né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui que não está escrito. Então, se você tem muita gente que de agtech aqui, ou de indústria de software, a Ana Paula, por exemplo, ali da TOTUS. Você está lá, qual que é o momento? Você mapear o momento do ciclo do teu cliente, se você trabalha com um tipo de software. Bom, você pode falar, você pode entender quais momentos que ele toma a decisão de contratação de software de ERP. Se é pós-safra, se é depois de safra, se é depois de um grande resultado, se é na virada do ano, na decisão do budget, do dinheiro que ele vai investir em tecnologia. Então, você entender qual que é o momento de compra, observando padrões de compras anteriores. Esse mês é fraco, esse mês é bom. Então, no mês fraco, eu posso trabalhar nutrição. No mês que geralmente é bom, baseado nos últimos 2 anos, eu posso trabalhar mais a venda. Ou fazer algum tipo de pitch de venda diferenciado nessas épocas que geram menos venda. Então, esse histórico também é importante. Entender que tipo de software que usa, quais os problemas que acontecem nesse software e assim por diante. A gente tem cliente também do ramo de pecuária, né? Então, tem um software lá de controle de mastite, por exemplo. Então, é importante mapear ali a jornada do cliente, de entender quantas vacas estão em lactação, se eles já fornecem para algum laticínio, e tudo isso que você vai encaixando para você fazer o controle. Como é que ele controla a mastite, de quanto em quanto tempo ele faz os exames. Então, tudo isso você vai encaixando dentro da jornada do cliente para entender em quais momentos ele está. E aí você, com base em perguntas, você consegue encontrar o momento dele. E aí, a partir disso, você segmenta para isso. Que é o próximo item. Como coletar informações relevantes. Então, quando a gente fala de safra, né, de produtor agrícola, a gente está falando dessas informações aqui, são as mínimas que você precisa ter. O nome, o WhatsApp, o e-mail, a cidade, a área de cultivo, as culturas, se já é um cliente teu, se já comprou de você ou não. Quem que é o dono desse contato, quem é o ITV responsável por ele, se está na carteira de alguém. Função na fazenda, se é um produtor, se é um gerente, se é um agrônomo, enfim. E a data da última compra. Com isso, você tem informação suficiente para você conseguir mapear esse ciclo e criar uma automação de comunicação e uma rotina de comunicação que vai ser relevante para ele. Porque o que a gente costuma fazer, né? A gente está acostumado em fazer uma comunicação e disparar para todo mundo. E a gente nem sabe se o cara está plantando isso, se não está. A gente simplesmente só dispara. A gente não separa o momento, tipo, quando a gente fala de agricultura, a gente está falando de produtor familiar, a gente está falando de produtor tecnológico ou produtor que usa agricultura de precisão, que não usa agricultura de precisão. Cada um desses tem um comportamento diferente. Então, numa máquina de vendas padrão, você primeiro cria o básico em cima de um produto para todo mundo. Mas depois que você vai alimentando ela com essas informações, depois você pode ampliar e ter segmentações e comunicações específicas para cada tipo de produtor. E aí você consegue ser mais assertivo, porque tem argumento que vai funcionar
com o agricultor que é mais técnico e com o produtor que é familiar, que às vezes ele só está buscando preço, por exemplo. Que aí são comportamentos completamente diferentes. Então, tudo isso ele vai ajudar você a personalizar a tua abordagem dentro da máquina de vendas. Tanto para o setor comercial do RTV na conversa com o cliente presencialmente, que isso não vai acabar, então é parte do processo, como também a comunicação de marketing direto, com WhatsApp ou e-mail. Tá? E aí, quais ferramentas você pode usar para construir, então, a tua máquina de vendas? Eu vou colocar aqui o que a gente usa hoje, tá? O que a gente usa hoje. Existem, a maioria das empresas tem um RP, que é um sistema de gestão, que eles lançam lá os pedidos. E uma confusão que as pessoas muito fazem com CRM, gestão de vendas, e RP. Tá? Todo RP, ele é um sistema de gestão, mas nem todo RP tem um CRM. Tá? Tem RP que tem SRM. Uma dica de RP, aproveitar, pode falar até com a Ana Paula da TOTS, que eles trabalham com RP voltado para agronegócio, né? Então, eles têm a divisão agro lá da TOTS, falei com ela ali que é sucesso. Só que aí você pega aqui CRM, por exemplo, a gente recomenda o CRM da RD Station, que a gente consegue fazer uma conexão com todas essas ferramentas. Então, você tem o CRM da RD, a gestão de marketing, que é um software só de informação de marketing, como se fosse uma central de dados. E você tem a ferramenta de API de WhatsApp, que eu uso a Tag Center, porque ela me dá muito mais opção, eu consigo construir bot. A ferramenta que tem dentro da RD Station de WhatsApp ainda não é a ideal. E eu acho muito cara ainda. Tá? Então eu gosto de ir para a Tag Center porque eu tenho mais liberdade de construção. Mas é aqui uma sugestão, nada escrito na rocha, você vai usar as ferramentas que são mais interessantes para vocês. Mas o importante é que essas ferramentas se conectem para que você consiga construir essa máquina de venda de maneira efetiva. Então, o CRM é uma gestão de vendas, então você tem lá o funil. Desde o contato com o cliente, o primeiro contato com o potencial cliente até o final da venda. Se dentro de um CRM você não gere, o RTV, o representante não cadastra lá, primeiro, ele não vai ter a posse do lead daquele contato. Então, uma coisa para fazer com que os vendedores e os representantes cadastrem no CRM é você falar para eles que eles precisam, para garantir que aquele cliente vai estar na carteira dele se comprar, ele precisa cadastrar dentro do sistema. Senão, se ele não fechar a venda, ou ele só cadastrar quando fechar a venda, se o outro fechar antes, ele perdeu. Então, isso é uma maneira de motivar ele a cadastrar dentro do CRM o contato que ele está tendo antes de tirar o pedido. Bem antes, às vezes o primeiro contato. Tá? E a ferramenta de gestão de marketing para você medir se está dando resultado com vendas ou não, se o que você está fazendo de marketing está contribuindo para vendas ou não. E a ferramenta de API do WhatsApp é para ajudar na comunicação do WhatsApp e puxar essas informações para marketing e vendas. Então, a API oficial do WhatsApp, se você ainda não sabe o que é, a gente tem um outro workshop falando de automação de marketing e vendas, que eu dou uma explicada mais profunda sobre a API oficial do WhatsApp e de como usar alguma ferramenta nesse sentido. Como não é o intuito desse workshop é ensinar a usar a API do WhatsApp, então eu não vou entrar em detalhes que é mais complexo, tá? Então, se a gente fosse usar todo aquele funil que a gente desenhou da parte do inbound, da linha de cultura, da parte de marketing, a gente vai usar as ferramentas do seguinte modo. Quando a gente fala de atração, a gente está falando de rede social, de Google Ads, do teu site, do teu blog. É isso que a gente está falando, de atração. Quando a gente fala online. Quando a gente fala offline, você pode ser dia de campo, feiras, eventos, a própria visita até o produtor, ou, enfim, nesse sentido. Quando a gente fala de conversão, a gente está falando da pessoa mandar um oi no WhatsApp, aí eu coloquei a Tag Center, que é a ferramenta que a gente usa para automação de WhatsApp, para fazer os robôs e tudo mais, enfim, usar a API oficial. Então, a Tag Center, o RD CRM, o RD Marketing, quando o próprio RTV salva na agenda o número e o contato do produtor. Na nutrição, a gente usa o WhatsApp e o RD Marketing e a Tag Center. Na qualificação, o WhatsApp, Tag Center e RD Marketing. Na fase de negociação e venda, é o RD CRM,
que depois envia a informação para a ID Marketing que fechou ou não fechou naquela venda. Tá? Então, essas são as ferramentas que você vai usar para construir a tua máquina de vendas, juntando online e offline. Tá? Então, vamos para a primeira fase de como montar. Aproveitar, tomar uma água e perguntar. E aí, vocês estão com dúvida? Estão comigo até aqui? Está tudo certo? Tudo tranquilo? Se você está curtindo, de repente, pega o teu celular, se você não está assistindo no celular, pega o teu celular ou tira um print aí e depois posta lá no LinkedIn e marca. Vai lá, bem Martin, Balik, você vai me achar lá, me marca. Vai dar uma força pra caramba, porque ó, conteúdo bom, de graça para vocês aqui. E vai me ajudar muito se vocês tirarem o print dessa tela aqui e mandarem depois lá, marcarem eu, falarem que vocês estão estudando e tudo mais, para qualificação profissional de vocês e também para ajudar a gente. Tira o print e manda lá para nós. Beleza. Se tiver dúvida, levanta a mãozinha aí, tá? A Ana Paula falou que tá tudo certo. Maravilha. Muito bom. Então, aqui é o desenho da máquina de conversão. Então, eu gosto de começar, quando a gente cria essa máquina de vendas na parte de conversão, aí eu crio primeiro essa parte que vai falar de venda direta. Então, vai tentar fazer o cliente comprar de você de uma maneira mais rápida possível. Porque isso vai, dentro do marketing, isso vai provar valor para a diretoria, e aí você vai conseguir implementar projetos de atração e nutrição. Então, a primeira coisa que você tem que implementar é algo nesse sentido. Então, o que está acontecendo aqui, tá? Eu vou começar por esse canto direito aqui. Então, você pode estar fazendo anúncio no Facebook, no Google, no Instagram, sobre algum produto que você tem aí, produto ou serviço. Ele pode ir direto para o WhatsApp ou para o teu site para depois ir para o WhatsApp. Depois que você dele passar por isso aqui, preencher ou clicar no botão, ele vai ter que ser cadastrado isso no CRM, ou de maneira automatizada, ou de semi-automatizada, né? Ou de automatizado ou semi-automatizado, e depois ir para a Telecenter, aqui no caso é o nosso bot de WhatsApp, para que ele seja atendido e vá para o comercial, certo? Então aqui ele é atendido pelo comercial. Se ele não vendeu ou vendeu, ele vai para um baú de leads que vai ficar guardado lá. De qualquer maneira, ele entrou em contato com você, ele precisa armazenar essa informação lá no RD Station Marketing. Aí aqui a gente coloca no baú de leads. Então, essa é a primeira fase que você tem que implementar, essa linear aqui do lado direito, certo? Quando você fala de prospecção, tanto de lista de contatos, visita na porteira, ou até uma página de cadastro, o que tem que acontecer na tua automação de marketing? Tanto no e-mail como no WhatsApp. Você pode usar qualquer um dos dois ou até os dois ao mesmo tempo. Que nem a gente usou aqui. A gente usou o WhatsApp, vocês receberam mensagem no WhatsApp e receberam mensagem de e-mail. A gente chama isso de estratégia de cercamento. Para que vocês recebam, garante que recebam o nosso lembrete e um presente aqui com a gente. Então, você vai colocar 3 cold e-mails, né, e-mails frios de venda ou 3 abordagens de WhatsApp diferentes, numa janela de um dia de cada um. Então, um dia para cá, o outro dia segunda, se ele não responder. Se ele não abrir o e-mail, se ele abrir o e-mail, quer dizer que ele mostrou interesse, e aí ele cai no CRM. Se ele não abrir o e-mail, ele vai para o baú de leads. Ou se ele responder o WhatsApp, ele vai lá para o CRM para conversar com o vendedor. Se ele não clicou em nenhum, né, não respondeu nenhum WhatsApp, ele pode ir para esse baú de leads, baú de contatos. E aí depois eu vou mostrar o que a gente vai fazer com eles na próxima fase. O que esses cold e-mails eles podem ter? Eles são e-mails que, você vai falar um pouco do diferencial do teu produto e da tua objetivo, que é vender algo para ele mesmo, direto. Então aqui a gente está falando de venda direta, não estou falando de produção de conteúdo, tá? O segundo e-mail você pode trazer um case, então pode colocar um lado a lado, uma pesquisa, um folder, alguma coisa que vai provar que o que você vende produziu resultado para alguém. E o terceiro, para chamar atenção aos seus diferenciais competitivos. O que faz você diferente? Se ele não abrir o primeiro, recebe o segundo. Se não abrir o segundo, recebe o terceiro. Se ele abrir o primeiro, não recebe nem o segundo, nem o terceiro, e assim por diante. Para que você tenha você consiga ter
uma priorização na abordagem comercial. Esses e-mails e WhatsApp não vão vender necessariamente. É bem raro eles venderem alguma coisa. Mas eles vão ser um motivo para você fazer uma ligação e um contato com o produtor. Então, isso tem funcionado muito bem. Esse é o processo que a gente usa no B2B e nos nossos clientes a gente usa o mesmo processo e funciona da mesma maneira. Ah, mas o produtor não usa e-mail. O teu e-mail não está convincente, não está fazendo ele abrir. O produtor usa. Quem não usa, 5, 8% do mercado de produtor não usa e-mail. O resto ele precisa ter. Ele tem um celular, ele tem um e-mail. Então a gente está falando de produtor, gerente de fazenda. Esses caras têm contato. Ah, não tem internet na fazenda. Beleza, ele vai para casa e lá tem. Ou ele vai lá na sede, lá tem. Vai lá no escritório, lá tem. Então, chega de falar que o produtor tem internet. Isso aí a gente está falando de uma parcela muito pequena dos produtores. Produtor familiar, com culturas pequenininhas, horta em casa, algum desses aí, o nicho mais pobre dos produtores, realmente não tem. Agora, se você vende para eles, aí nicho de campo, aí outras estratégias serão possíveis. O WhatsApp ele sempre vai ter, então isso já garante aí uma boa estratégia para vocês. Não quer dizer que o e-mail funcione mais que o WhatsApp. O WhatsApp funciona muito melhor. Enquanto o e-mail traz uma taxa de 3% média, né, máxima, o WhatsApp pode chegar até 30% a taxa. Tá? Não é porque é 3 e 3, não, mas dentro dos nossos testes são as taxas máximas que a gente conseguiu aí de conversão. Certo? Então, na conversão, essa é a máquina de vendas. Agora, ela só é uma máquina de oferta. De você falar, quer comprar de mim? Para ela ser uma máquina completa de vendas, você precisa conectar uma segunda fase, que é a fase de nutrição. Fase 2, nutrição. Essa nutrição, ela vai pegar o produtor numa outra etapa da jornada de compra. Vai pegar ele quando ele não tá ali decidindo se ele vai comprar ou não. Ele está ali querendo confiar, conhecer, buscar informação para o momento que ele está vivendo. Então, você pode usar isca digital. Então, você tem as iscas digitais. O que são iscas digitais? Um e-book, uma planilha, sei lá, uma lista de preços atualizados das commodities desse mês, a expectativa para a próxima safra, um conteúdo de blog. Qualquer um desses três vai ajudar a nutrir. E aí, você já tem que desenhar na tua máquina de vendas para ele ir nessa landing page ou no WhatsApp, pode ser também, tá? Ele vai direto para o WhatsApp. No WhatsApp, ele pede você faz algumas perguntas, coleta informação de maneira automatizada e aí ele libera o arquivo, tá? Tá para fazer isso por WhatsApp direto também. Então, você faz isso. Se você tem uma página de obrigado ou a mensagem de agradecimento depois que ele interagir com esse material rico, você pode mandar uma sequência de mensagens para tentar vender para ele. Então, na página de obrigado, você pode ter o teu produto, o produto que encaixe na contextualização que você está falando, para que você, se ele estiver mais próximo, mais tendencioso a comprar depois que ele está procurando esse assunto, você já garante a venda ali. Se não, ele vai para um baú, lembra aquele baú amarelinho lá da outra fase? Ele cai num baú que a gente chama de newsletter, mas é uma newsletter diferente. Não é uma newsletter temporal, que é o que aconteceu nessa semana, notícia, algo nesse sentido. É uma newsletter atemporal. São uma sequência de conteúdos que vão ajudar a você gerar valor e ter presença de marca ali. Você pode colocar um intervalo de 7 dias, se você tem poucos e-mails. Agora, se você tem um número acima de 50 e-mails já nessa lista, nessa sequência, você pode colocar até 3 em 3 dias. Né? Que basicamente, provavelmente, todos vocês devem estar recebendo nossos e-mails de 3 em 3 dias já. A gente já passou do e-mail 50 aqui na agência, para vocês receberem conteúdo de marketing digital e serem nutridos até o momento de falar, pô, preciso de uma agência, vou considerar a agência do Day Marketing lá, que eu achei legal o conteúdo que eles estão produzindo para mim, e parece que eles entendem o que eles estão falando. Então, é exatamente essa mesma sensação que você precisa passar para eles. Outra isca digital. Essa sacada aqui,
Eu falei com um cliente, eu tive recentemente, a gente falou com um cliente que está fazendo, é um resultado legal. Todos vocês fazem dia de campo, a maioria, né? Se vende para o produtor direto, faz algum tipo de dia de campo. Ou evento, né? Com palestras, workshops, ou, né? Chamam de outra maneira, mas fazem. A única coisa que vocês não estão fazendo é gravar isso. Então imagina, você faz lá o dia de campo, que vocês gastam uma fortuna no dia de campo. Não estou dizendo que dá resultado, tá? E vai continuar dando. Só que estou falando de potencializar o resultado disso. Faz lá o dia de campo, faz a plantação, demora tempo, vai técnico, né? Protege da chuva, aí faz o dinheiro do churrasco no final do campo. Vai um monte de gente lá. E aí o marketing faz o quê com o dia de campo? Tira 2, 3 fotos de todo mundo, faz um videozinho mais institucional do dia de campo. Olha, tantas pessoas vieram, a gente fez o dia de campo. Mas lembrava o mais importante, que são as palestras e as orientações dos agrônomos, dos técnicos que estão passando para ele. Grava isso e oferece como material rico na internet. Grava esse dia de campo. Olha, como acabaram com a praga da mosca branca, como... Enfim, né, cada um vai ter o seu insumo, né, agrícola, ou o teu, teu produto ou serviço. Se você já fez o dia de campo, já preparou um material para apresentar para todos os produtores, aquele material que você deu sangue para fazer, igual eu fiz aqui, que, pô, tirei tempo, estudei, trouxe, desenhei para ficar bonitinho, você apresentou lá, e você tira foto das pessoas, do lugar. Não estou dizendo que isso é ruim, mas você podia ter registrado o conteúdo. Então, registra esse conteúdo, pega o celular, põe lá, começa sem muita coisa mesmo, sem microfone de lapela, sem nada. Depois você vai melhorando e tal, até ter um material de alta qualidade. Até você conseguir ver que isso dá resultado e investir um pouco mais nisso. Então, isso também pode ser uma isca digital. Às vezes, os produtores que não puderam ir, ou que foram, que queriam saber ou ganhar aquele material que foi apresentado ali em PDF, por exemplo. Então, tudo isso transformar isso em digital para que você consiga ter dados para vocês conseguirem alimentar a tua máquina de vendas. Né? Porque senão fica aquelas listas manuais, onde você não entende a letra do cara, o cara escreve ali, você nem entende a letra. E aí, para passar lá também é uma briga no marketing, que ninguém tem tempo para nada. E aí ninguém vai passar ali, colocar numa lista, numa planilha, para colocar no sistema, para depois tentar fazer alguma coisa. Agora, se você faz de uma maneira de digitalizar isso também, já facilita bastante. Então, você faz um baú de leads, onde você tem ali a newsletter, onde ele vai recebendo conteúdo, e na nutrição ele vai pontuando, né? Quantos contatos ele teve com você. Pô, é o 15º e-mail que ele está abrindo. Aí você sinaliza o comercial para falar com essa pessoa. Ó. Ele está super interessado. Foram 15 e-mails que ele abriu nosso, 15 mensagens no WhatsApp que ele recebeu. Dá uma ligada, ver se ele está precisando de alguma coisa e tal. Ver qual é o momento dele. Se não, continuar recebendo até ser o momento de comprar. Né? Então, toda essa construção ela é importante. E toda final de isca digital você tenta vender alguma coisa para ver se você encurta a jornada de compra. Porque você também não pode ficar estendendo a jornada de compra, esperar ele abrir 15 e-mails para vender para ele. Mas pegue os e-mails direto de venda e tenta fazer uma venda ali antes, para encurtar essa jornada. E a fase 3 é criar uma conexão cíclica com essa máquina de vendas. Então aqui, eu tirei as partes de WhatsApp para caber tudo aqui, né? Então você vem ainda com o lead scoring, que é a pontuação, né, de você criar pontos para cada ação. Então, você tem a conexão aqui. Você prospecta, cadastra, vai para o baú de leads. Faz uma isca digital, tenta atrair outros leads, ou até com a isca pontuar um pouco mais. Faz o funil de nutrição. E, por fim, quem você fez uma cotação e não fechou, criar um funil de recuperação de lote. Talvez ele não fechou semente, você é uma revenda, talvez ele possa fechar fertilizante, sei lá, ou algum outro insumo que pode, de pulverização, enfim, né, tem um monte de coisa que dá para oferecer para ele, para tentar oferecer uma coisa diferente, ou na próxima safra tentar de novo, entendeu? Porque aí você já está dentro desse ciclo, e aí você fala, beleza, dá a safra do milho, para oferecer do milho para ele de novo, ele não fechou nada do milho, na próxima safra do milho a gente tenta vender para ele de novo. E aí você criar isso e se tornar ciclo. Só que isso eu estou falando para um produto. Aí você vai construir isso para, de repente, vários produtos. Aí a tua newsletter pode ser mais atemporal,
não falando de culturas específicas, ou pode ser uma newsletter específica para cada cultura. Então, quando começar a safra da soja, ele sai do funil de newsletter do milho e entra na soja. Quando começar a safra do milho, sai do funil de nutrição de milho e entra no funil de nutrição de soja. Então, você pode ir revezando isso também para que ele consiga receber os conteúdos. Lembrando que isso tem que ser planejado para que isso não se torne spam. Tá? Ah, mas é muita coisa, ele recebeu muita coisa. Tá, mas se for informação relevante, ele vai abrir. Muitos de vocês estão quase um ano recebendo já o conteúdo. E não se descadastraram, estão aqui comigo, porque o conteúdo está sendo relevante. O produtor é a mesma coisa. Ele é sedento de conteúdo relevante. Sabe, teve uma pesquisa que mostrou que os produtores rurais, eles estão pesquisando informações dos insumos no site do fabricante. Então eles estão falando até o cara da venda, ele não quer mais nem falar com o cara da venda, está indo lá no site do fabricante para ver. Então, olha só essa conexão que você tem que fazer para realmente dar informação relevante. E se não for relevante, ele não vai confiar no insumo, porque surge uma indústria de insumo, a cada 5 minutos surge uma nova aí prometendo resultado. E aí a gente não sabe se dá resultado mesmo ou não. E o produtor fica ali, principalmente o técnico, fica sendo desconfiado. Ele vai testar lá uma parte, ver se funciona, para depois um dia aplicar. Então, precisa ter uma máquina de alimentação. E essa máquina é completa. Só que existem mais maneiras de colocar potenciais clientes na máquina, além de cadastro, né? Então, vou considerar aqui algumas delas. Até aqui, vocês acharam que foi relevante, que realmente o conteúdo está entregando? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou alguma contextualização que vocês gostariam que eu fizesse? Ou está tudo tranquilo? Manda aí no chat para eu saber. Aí, enquanto eu espero, eu tomo uma aguinha aqui, que senão eu não paro de falar. Tá relevante, tá legal? Manda aí, deixa aí no comentário. Se você tá vendo a gravação, depois você dá um like no vídeo aí pra gente, para ajudar nós, ajudar o canal aí, né, a gente trazer mais conteúdo para vocês. Legal, que é muito didático, legal, perfeito. Se tá dando para entender, acham que dá para aplicar isso? Você acham possível aplicar isso no agronegócio de vocês? O que vocês estão... Quando vocês respondem, eu consigo aqui. Senão a gente vai estourar um tempo. Muito bom. Feira. Se você está na feira, o que você pode fazer? Bom, se você usa a API oficial do WhatsApp, gera um QR Code. A gente acabou de dar uma ideia para um cliente, está fazendo bastante sentido no que, pensando um pouco no desafio de como. Tá, legal. É aquilo, dentro da ferramenta. Então, você vai criar rotinas e perguntas. As perguntas e armazenar esses contatos é o primeiro passo. A pergunta é até legal fazer essa pesquisa aí com vocês. Hoje, vocês mantêm uma base de dados atualizados dos clientes e potenciais clientes com informações como quais culturas eles têm, quais culturas eles estão praticando, né, tendo manejo, e qual o tamanho da área de plantio, por exemplo. Vocês têm essas duas informações, são as mais básicas para você vender qualquer coisa para um produtor agrícola, por exemplo. Né? Já se você está falando de pecuária, número de vacas, né? Se for gado de leite, vacas em lactação, quantos litros de leite produzido, né? De produção mensal, né? Algo nesse sentido. E se for gado de corte, né? Quantas cabeças de gado, né? Que vocês estão trabalhando, quanto talvez ele abate por tem tempo, né? Quantos arrobas ele está. Qual é o peso do gado, não sei. Né? Eu confesso que pecuária eu ainda não atendi muitos clientes, então tem uma dificuldade ainda de entender o ciclo, né? Só dentro da estratégia mesmo a gente consegue bolar junto com o cliente. Beleza. Então, feira, você pode usar que eu estava falando, né? Uma ideia bem legal que a gente fez para maquinária agrícola, de colocar numa feira, que eles fazem lá, colocar um QR Code por máquina, para a pessoa escanear, e aí começar a conversar com o bot falando dos diferenciais daquele maquinário, daquele implemento. Então a pessoa escaneia e já começa uma conversa com um robozinho, a pessoa sabe que é um robozinho, mas para contar como é que funciona, quais as diferenças, para ele não depender de falar com uma pessoa para isso. E aí, conforme ele interage na conversa,
ele aponta para uma abordagem comercial pós-feira, ou durante a feira mesmo. Já sinaliza lá para o pessoal mandar uma mensagem para ele. Então, essa é uma ideia. Né? Página de cadastro, já vai como MQL lá para o comercial. Dia de campo, você pode ter um WhatsApp, um disparo de WhatsApp para toda a base, não via lista de transmissão, mas via API oficial, mandar para esses produtores, caso você queira usar um QR Code lá também. Aí o lead, perguntar se ele é qualificado ou não, né? Fazer uma série de perguntas, 3, 4 perguntas como essas que eu falei agora, de número de vacas, ou qual cultura você trabalha, quantos hectares você tem de área de plantio, enfim. Para ver se ele está dentro da qualificação, para você depois ter uma abordagem comercial nele. E, quando a gente fala de API oficial do WhatsApp, você automaticamente já pega nome e telefone, tá? Então não precisa nem perguntar isso para ele. Dispara ou ele escaneia o QR Code. Perfeito? E cadastros através da RTV. A RTV fez uma visita na fazenda, ele precisa fazer. Tem gente que pede relatório, tem gente que pede um monte de coisa, ele tem que fazer um cadastro com um resumo do que ele conversou, com um registro do que ele conversou com aquele produtor. E ele pode fazer isso através do WhatsApp ou através de uma ferramenta de CRM. Então, dentro de um bot de WhatsApp, você consegue criar um bot só para ele escrever essas informações e já salvar direto no CRM. Ou ele pode ter um CRM onde ele preenche como se fosse um formulário. Existem essas duas maneiras. Só que a dica é sempre dar um motivo e uma razão para ele fazer esse cadastro. Né? Mesma coisa no dia de campo. Não adianta você só colocar o QR Code lá e esperar que o cara vai fazer. Você precisa dar um incentivo. Por exemplo, quem escanear vai concorrer a um kit da empresa. Quem fazer isso vai ter um desconto ou vai ter um negócio. Entendeu? Aí você dá um motivo para a pessoa fazer aquilo. Uma condição especial, né, algo nesse sentido. E também tem os anúncios online. Então, por exemplo, você pode usar o Facebook Instagram para falar lá, você vai iniciar na safra de milho, se você está procurando as sementes da marca XXX ou da fórmula XPTO, venha fazer uma contratação com a gente. Aí pode ir direto para o WhatsApp ou até um page para ele converter. O WhatsApp sempre funciona melhor, tá? Se você não tem automação, cria um WhatsApp só para mandar ali, e depois você fazer um controle via planilha mesmo. Tem que começar pequeno, pelo menos, né? Faz uma planilha, armazenando, quantos veio e tal. Se você quer trabalhar o funil completo, plantar, regar e colher, você tem os anúncios, você pode fazer anúncio de conteúdo para atrair novas pessoas. Se a pessoa engajou com esse conteúdo, ele recebe o anúncio de produto. Então, o que a gente está acostumado a fazer? Eu vendo semente. Então, eu vou produzir um monte de conteúdo só falando da minha semente, fazer os anúncios para comprar minha semente, e aí vai funcionar. Só que isso é pescar de rede. Uma hora você vai acabar esses peixes aí. Aí você precisa colocar novos peixes dentro desse tanque. Então, como é que você faz isso? Faz um conteúdo. Você está falando da safrinha do milho, quais os desafios para esse ano, o que o clima, quais as complicações climáticas que estão acontecendo na região tal, o que está impactando nos preços da commodity, vai importar, vamos falar aí de vaca, né, de pecuária. A doença lá aquela notícia da vaca louca lá, será que vai parar as importações na China? São conteúdos que quem é produtor está preocupado com esse assunto, vai interagir com a publicação, e a partir dessa interação você pode colocar um anúncio, que aí você vai achar a pessoa certa e anunciar para a pessoa certa. E aí você está plantando, regando e colhendo. Não está só colhendo. Quando você faz anúncio direto de vendas, você só está colhendo. Aí não funciona muito bem. E aí, gerando leads de lei de funil, você pode fazer um dia de campo filmado, pode fazer um vídeo, como esse, por exemplo, workshop falando de uma coisa específica, uma live com um grande produtor da região, para explicar como é que ele tem feito. Enfim, você pode fazer várias coisas para gerar uma isca, né? O próprio dia de campo é uma isca, você coloca um churrasco, você coloca um grande evento ali, ele vem por vários motivos, e aí isso aí é meio de funil, para depois gerar a venda, né? Então é a mesma coisa, só que você tem que fazer na internet. Dar um conteúdo relevante, algo de qualidade para que ele possa entrar na tua máquina de vendas. E as iscas digitais, né?
que para topo de funil pode ser newsletter, novidade, dica, ferramenta e planilha, lista de ferramentas e site, checklist, sorteio, concurso, infográfico, podcast, vídeos no YouTube. No meio do funil, live, workshop, perguntas frequentes, e-book, artigo técnico ou leis comentadas, série de vídeo, kits e pesquisas e podcasts. E fundo de funil, mesma coisa, diagnóstico, aí outras coisas, né? Diagnóstico de como está, sei lá, uma visita técnica para fazer um diagnóstico para ele, uma visita técnica, avaliação gratuita, amostra do produto, demonstração, um dia de campo, um cadastro offline, um catálogo de produtos. Aí já trabalho o fundo do funil, que é a parte de vendas, né? Bom, basicamente é assim que você constrói a máquina de vendas. É assim que você consegue construir um processo onde sempre vai entrar pessoas, sempre pessoas vão confiar mais na tua empresa para comprar de você. Quer ela faça uma jornada mais curta de venda, né? Conhece você já compra, como uma jornada mais longa, conhece, tem que confiar para depois comprar. E isso torna cíclico, porque o nosso agro é maravilhoso porque ele é cíclico. Então, diferente de vender uma bota, que o ciclo da bota é o desgaste dela, ou, sei lá, a moda, a agricultura ela repete um padrão todo ano. O que muda vai ser as dificuldades climáticas, alguma praga que está mais em ascensão, outra, mas o resto é a mesma coisa. A gente sabe quando que ele vai plantar e quando que ele vai colher. Vai indo só de acordo com o clima, um pouco mais para frente, um pouco mais cedo. Então, saber disso, a gente consegue construir uma máquina de vendas sensacional para o agronegócio, porque é cíclico. A gente consegue mapear o tempo de venda de tudo. Então, aproveitem isso e usem o digital para criar essa conexão e dar apoio para vendas, e as vendas também dar informação para o marketing para alimentar essa máquina de vendas. Quanto mais informação, mais personalizada a mensagem, mais personalizado, mais o cliente vai ver valor. Quanto mais ele vê valor, mais ele vai confiar e comprar de você. E agora, se você quiser implementar isso e tiver uma vontade de implementar isso, falar, poxa, Marcos, mas eu tenho dificuldade em como fazer e tal, eu não tenho braço para fazer, ou algo nesse sentido, você pode contratar a nossa agência também, né? Então aqui a gente nutriu vocês e eu estou dando uma opção para vocês irem para o fundo do funil, de converter, né? Então, falando um pouquinho sobre a minha agência, a gente trabalha nesse tipo de método. Diferente de algumas agências que trabalham em cima de campanha, a gente cria campanhas também, mas dentro de meta, plano de ação, execução e análise. Então a gente primeiro faz faz um diagnóstico do teu agronegócio, para a gente entender o que pode ser feito, entende as metas que a diretoria quer, que você como analista, ou diretor, ou gerente de marketing ou vendas quer, cria um plano de ação, executa, vê a análise desses indicadores para ver se a gente chegou perto da meta ou o que a gente precisa mudar para chegar na meta. Então, esse é o nosso método como agência. Ela é diferente um pouco das agências tradicionais, que geralmente trabalham com campanha, com dia daquilo outro. A gente tem isso dentro da nossa estratégia, mas o nosso foco dentro do nosso relacionamento é criar meta, plano de ação, execução e análise. Se um dia vocês quiserem contratar a gente, como é que funcionaria? São 3 fases. A gente faz implementação em setup, onde a gente faz esse diagnóstico, esse mapeamento de solo, essa agricultura de precisão primeiro, para a gente preparar depois o solo com planejamento estratégico, criando a brand persona, a buyer persona, a jornada, o funil, essa máquina de vendas, e aí fazer a execução, criar os anúncios e colocar as pessoas lá dentro e fazer a otimização, olhar os indicadores para ir melhorando. Ah, não está abrindo os e-mails, o que está acontecendo? Ah, o WhatsApp não está sendo respondido, o que está acontecendo? Vamos mudar a mensagem, vamos mudar a maneira, vamos colocar outras perguntas, aí a gente vai mapeando e ajustando. Cada agronegócio tem suas peculiaridades, cada tipo de venda e marketing tem sua peculiaridade, a gente vai ajustando até a gente conseguir encaixar e a máquina de vendas começar a dar grandes resultados. Resultados sempre dá, tá? Agora, grandes resultados é uma constante, é uma construção. A gente faz a base e vai construindo até que a gente alcance grandes resultados, tá? Mas, logo no começo, você já nota algumas grandes diferenças entre ter e não ter esse tipo de estratégia. E sobre a gente, o que mais diferencial vocês têm?
Bom, a gente é uma agência parceira da RD Station, por isso que a gente usa a ferramenta deles. E é legal falar que a gente conquistou o segundo lugar no prêmio Espada Ninja na Vitrine, ou seja, tudo que a gente faz, mostrou aqui, a gente faz para a gente mesmo também. E a gente ficou entre os 10 finalistas e especialistas em vendas, dentre de mais de 3.000 agências de marketing digital. E fomos os únicos finalistas que trabalham com agronegócio. Então, a gente tem esse reconhecimento do mercado, onde a gente realmente produz resultado, e nosso diferencial é isso, plano estratégico, a gente documenta o que a gente faz, a gente ajuda você como analista, o diretor, mostrar para o corpo diretivo do teu agronegócio quais são os resultados. A gente sabe que, às vezes, a percepção do analista de resultado é diferente da diretoria, então a gente ajuda nessa comunicação, fazendo relatórios mais estratégicos para a diretoria entender como é que está sendo a evolução disso. A gente não retém a estratégia com a gente mapeia tudo. Então, vocês viram aqui, o que a gente faz aqui, a gente cria um mapeamento de como vai funcionar para vocês, com mais detalhes, claro, para que vocês consigam perpetuar a estratégia. Porque ela é na internet, o segredo é consistência. Então, se você tem isso mapeado, você consegue ser consistente e analisar esses dados. Então, se você gostou desse workshop, você pode dar um like lá no vídeo depois, quando você receber a gravação, dá um like lá no vídeo, deixar um comentário. E agora, se você falou, puxa, eu preciso disso para mim, para minha empresa, para a empresa que eu trabalho, você pode, sabe aquela mensagem que você recebeu lá no WhatsApp, de que começou o workshop e tal? Você pode mandar uma mensagem lá, pedindo para falar com a gente, fazer um orçamento, ou até você falar um pouco de quais são as suas dificuldades e como talvez a gente poderia ajudar vocês. Dentro do marketing digital, a gente faz tudo. Anúncios online, né, Facebook, Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, todas as partes de anúncios. A gente faz a parte de inbound marketing, conteúdo, SEO, sites. Então, tudo isso que a gente faz, tá? De marketing digital, a gente faz todas as gamas de serviços. Só que a gente trabalha com essa metodologia, meta, plano, criação, execução e análise. De uma maneira que você consiga construir algo sólido e não ficar fazendo só campanha que depois não chega a lugar nenhum e você não consegue nem provar valor para a diretoria. Né? Então, a gente trabalha numa metodologia diferente do que as agências convencionais trabalham. E aí fica à vontade em perguntar, tirar suas dúvidas, deixar suas dúvidas aqui no comentário. E agora eu vou parar a gravação para quem estiver online aqui, se quiser perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, a gente deixa aqui sem a gravação. Vou parar a apresentação. Então, meu nome é Ben Martin, eu agradeço todo mundo de ter vindo e participado aqui. E a gente se vê na próxima.